Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda aqui para compartilhar algo com vocês. Hoje eu não vim falar de habitudes. Vou tirar essa chave daqui. Hoje eu vim compartilhar algo que eu tenho sentido no meu coração, uma necessidade de fazer. Que é o seguinte: recentemente eu tenho convivido com algumas pessoas que têm vivido um processo de mudança, de transformação na vida. Deixa eu arrumar isso aqui que tá me incomodando. E eu fiquei pensando, né? Deus, é tão difícil a gente viver essa fase, esse processo, esse início de viver mudanças, né? E fiquei pensando na minha vida e vim deixar aqui alguns conselhos para vocês. Por que eu me senti na capacidade de estar aqui? Não sinto. Mas porque que eu acredito que existe algo da parte do Senhor para isso. Nos últimos 6 anos, eu venho vivendo um processo de mudança. E esse processo ele não parou mais na minha vida. Faz 6 anos que a Fernanda tem mudado. Se você convivesse, melhor dizendo, comigo, você vai perceber que cada vez que nós nos encontrarmos ou ficarmos um período sem nos encontrarmos, as mudanças elas vão sendo perceptivas. Não sei. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas que convivem, elas só percebem quando algo específico acontece e elas esperam uma reação e essa reação não vem. Aí elas dizem, opa, acho que a Fernanda mudou um pouco mais, né? Mas, do contrário, a maioria das mudanças, assim, elas são sutis, mas elas estão constantemente acontecendo. E por que eu acho que isso está acontecendo? Porque eu acredito ter entendido algo da parte do Senhor, né? De que até que as pessoas olhem para mim e fiquem na dúvida se elas... Cara, será que ela não é Jesus? Se isso não acontecer, né, como aconteceu com João Batista, até que isso aconteça, não sei se isso um dia vai acontecer, mas eu espero que sim, em nome de Jesus e para a glória dele, ainda tem coisas a serem transformadas e mudadas, e mesmo depois sendo confundido, ainda terá, né? Porque eu creio que o Senhor, Ele quer que cada dia mais nós sejamos parecidos com Ele. É isso que o Senhor quer, né? Se você ler Efésios, você vai ver que isso é parte do propósito. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que nós sejamos a imagem e semelhança do Filho, Jesus Cristo. Então eu vim aqui deixar algumas dicas para vocês daquilo que, algumas coisas pontuais, das principais mudanças que eu vivi, o que aconteceu, ou coisas que eu percebo que aconteceram, que eu acredito que elas são importantes na minha vida, tá? Não tem um grau de importância, mas eu vou falar conforme eu lembro, porque isso aqui de repente me deu uma vontade de fazer isso, então eu vim fazer, tá? A primeira coisa que eu percebi, né, a primeira coisa foi acessar uma informação nova. Ou pelo menos uma informação que às vezes não era nova, mas ela contestava a minha forma de viver. Ou ela acusava, ela não acusava, ela fazia perguntas se a forma que eu estava vivendo é realmente a forma que eu acredito que eu deveria viver. E isso é algo muito importante, porque isso veio através do Habitudes na minha vida. Habitudes é um curso de liderança, onde ele começa com a autoliderança. E a primeira lição desse curso vai questionar se nós temos caráter. O que é caráter e se nós temos caráter? E foi ali que eu comecei a descobrir que eu não tinha um caráter muito bom, e a partir disso eu fui vivendo um processo de mudança. Então a primeira coisa foi analisar, acho que a palavra é essa. A primeira coisa que eu digo para você é analisar como você tem vivido e como você acha que deve viver. Se você está vivendo um processo de mudança, talvez você já passou por essa etapa, porque é só analisando, é só olhando e dizendo não é mais assim que eu quero viver que a gente começa o processo. Então eu acho que essa primeira parte você já passou por ela, mas se você não passou e está aqui, caiu de paraquedas, eu indico a você parar e avaliar a sua vida. Através de um livro, principalmente da Bíblia, né? Mas às vezes através de um livro, alguma coisa que é um pouco mais, que vai trazer reflexões diretas para você da forma como você tem que viver e para você analisar se você tem vivido dessa forma, tá? A segunda coisa é ambiente. Então a primeira coisa é contestar os pensamentos, tem a ver com a cabeça, né? Pensamentos. Então mexe com a nossa forma de olhar, de observar, e a gente entende que não tá legal. A segunda coisa são os ambientes.
né? O que que aconteceu? Eu comecei a me afastar de alguns ambientes e de algumas relações. A gente deve buscar relacionamentos, mas, se eu não estiver enganada, acho que é Einstein que fala isso, que você fazer as mesmas coisas querendo resultados diferentes é sinônimo de loucura. Por quê? Porque não tem como. Então, se eu queria mudar e entendia que a forma como eu estava vendo não estava legal, eu precisava mudar aquilo que eu me alimentava. Então, os ambientes, sejam eles ambientes com pessoas e lugares, seja eles online, tá? Eu precisava mudar esses ambientes. Eu não poderia mais pertencer da mesma forma. Eu estava ainda no ambiente, mas o meu pertencimento ali, a minha absorção daquele ambiente e a minha postura era diferente. E alguns ambientes eu tive que me desligar totalmente, porque eles colaboravam com a antiga mentalidade. Então isso é algo que você também deve parar, analisar e orar e observar na sua vida, tá? Os ambientes é muito importante. Depois de mudar os ambientes ruins, vamos dizer assim, ou que colaboram com o passado, é buscar novos ambientes. Então eu comecei a conviver em novos lugares. Isso também é muito importante, você conviver em novos lugares, você ter ambientes que colaboram com aquilo que você quer. Um exemplo clássico é sobre ser fitness, né? Alimentação. Eu vou falar de academia, porque alimentação é um pouco mais complicado, porque alimentação é uma questão cultural. Mas, por exemplo, eu quero começar a fazer algum tipo de atividade física. Primeira coisa, você começa a frequentar ambientes hoje online. Então, você começa a seguir pessoas que praticam esse esporte, assistir vídeos que falam sobre aquilo. Você convive, talvez, em ambientes que isso seja praticado. Então, se existem campeonatos, você assiste. Se não existe, por exemplo, academia, você começa a frequentar, você começa a ir aos poucos, né? Por quê? Porque a partir disso, a sua mentalidade vai sendo transformada. E se você vai alimentando a sua mente disso, ela vai reafirmando os passos que você tem que dar. Então, a mudança de ambiente, ela é muito importante. Eu tô dando exemplos aqui aleatórios para vocês, tá? Mas a principal mudança que ocorreu na minha vida, além de física, né, e mental, o resultado dela também foi na vida espiritual, tá? E isso também vale. Ir para o secreto, ter um ambiente onde você busque a Deus, oração, leitura da palavra, ter um ambiente proporcionando isso. Isso também é importantíssimo, tá? Bom, depois disso, algo muito importante é ler. Ler. Ler o quê? Livros. Bons livros que vão te ajudar na renovação da sua mente, tá? Para que os seus hábitos e as suas atitudes sejam transformadas, você precisa mudar a sua forma de raciocinar. E a forma de raciocinar é mudada com a leitura. Eu não tenho artigos científicos aqui, eu tenho só um dado. Deus deixou a sua palavra para que fosse lida. Então a leitura, ela transforma a sua mente. Ponto. Ponto. Sem mais, sem menos. Você precisa ler. Eu não gosto, eu não acho legal, eu também não achava. E isso é um dos pontos que mudou na minha vida. O que eu fiz? Eu comecei a simplesmente ler. Ler. Fernanda, mas é chato. Eu só lia. Não entendia nada, eu só lia. Por quê? Eu precisava mudar a ambiência do entendimento na minha cabeça de que aquilo era importante e necessário. Importante e necessário, importante e necessário. E aí as conquistas da leitura eu me recompensava porque isso ajuda o cérebro, tá? Então você precisa ler para que você de fato mude. Agora eu vou abrir aqui algo muito importante. Eu comecei a ler a Bíblia. Mesmo sem entender nada, mesmo sem compreender nada, mesmo achando chato, eu comecei a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, eu fazia uma oração, que é o quê? Eu vou misturar aqui, eu já não vou mais separar por dicas, mas você vai absorvendo essas dicas como várias dicas ao mesmo tempo. Então, leia a Bíblia. Mas ore para ler a Bíblia. Em que sentido? Deus, o Senhor nos prometeu que haveria prazer na sua presença. Tem pessoas que dizem que tem, e algumas eu acho que elas podem estar até mentindo, mas tem outras que eu conheço e eu acho que elas não estão mentindo. Eu não tenho prazer, eu acho isso aqui muito chato. Mas a tua palavra diz que tem. Eu quero aprender a ter prazer.
a maior forma de mudar é a sinceridade. É um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Um coração sincero, que diz a verdade, que não chega tentando ser bom, mas reconhece as suas fraquezas e reconhece que Ele pode supri-las. Então eu cheguei para Deus e disse: Deus, existe algum lugar que é bom, mas hoje é chato. Sabe o que aconteceu? O Senhor me deu prazer em orar, prazer em ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, parecia filme da Marvel, sabe? Você lia a história de Esther, e aí o cara salvou o rei, ninguém ficou sabendo, de repente o rei acorda de noite, começa a ler o livro, vê que tem alguém que salvou ele. O que foi feito para honrar esse cara? Nada. Aí tem um cara tramando a morte desse cara, fazendo uma forca para enforcar ele. O rei faz o cara, pergunta para esse cara que estava fazendo a forca para matar o outro, perguntando para ele o que se faz para honrar, o que se deve fazer a um homem que o rei quer honrar. O cara acha que é com ele, fala um monte de coisa top, aí o rei fala assim, muito bem, sem saber que a forca está pronta, fala para esse cara ir lá e buscar o cara que ele tá montando uma forca e honrá-lo. Gente, eu não sei se você entendeu o que eu falei, mas isso tá lá na história de Esther com Mordecai e o sem vergonha lá do cara lá da... que eu esqueci o nome dele, não lembro, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que, enfim, cara, é incrível essa história, é filme, sabe, e aí você começa a ler aquilo e fala, uau, o Senhor nos dá prazer, o Senhor é a resposta para transformar os nossos desejos e vontades, para encontrar, até para encontrá-lo nós precisamos dele. Então, a principal coisa foi encontrar o Senhor, foi estar na presença dele, ler a sua palavra, não por métodos e metodologias. Gente, teve uma época que o Senhor falava comigo todos os dias através do mesmo texto. Todos os dias. E o Senhor foi me transformando. Qual é a maior forma de viver uma transformação? Ler a palavra de Deus e se esforçar até que ela se torne uma prática, uma verdade na nossa vida. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu orei por muito tempo. Senhor, eu não te amo acima de todas as coisas, mas eu quero aprender. Ensina-me a amar, Senhor, acima de todas as coisas. Senhor, ensina-me a amar acima de todas as coisas. É isso. Eu não cheguei diante de Deus e disse, Deus, como eu te amo acima de todas as coisas. Não, eu disse, Deus, eu não te amo acima de todas as coisas, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu me amo muito mais do que o Senhor. Eu tenho certeza disso. Sabe, Deus? Poucas coisas já são mais do que o Senhor na minha vida. Às vezes o celular, às vezes a minha dopamina. Como é que eu vou chegar para esse cara e falar... Esse cara não, perdão, Senhor. Como é que eu vou chegar para Deus e falar, Deus, eu te amo? Hipocrisia. Mas quando eu chegava para ele e dizia, Deus, eu preferiria estar no Instagram do que estar aqui orando agora. Mas diz que um dia na sua presença vale mais que 1000 em outro lugar. Deus, a tua palavra não mente. Então o problema está em mim. Então, Deus, eu quero viver isso. E é assim que eu me chegava diante de Deus. E é assim que o Senhor vai me transformando. Ainda há dias que eu preferi estar em qualquer outro lugar. Mas quando eu sinto isso, eu sei que eu posso fechar os meus olhos ou com os olhos abertos, enfim, eu sei que eu posso dizer e orar e dizer, Pai, eu não estou com vontade nenhuma de estar na tua presença, mas eu sei o quanto é importante. Eu sei que há prazer nela. Há uma carne, há algo dentro de mim, que o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mais o mal que não quero, esse eu acabo cometendo. Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu preciso do Senhor. E de repente, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Você está vivendo uma grande mudança? Viva de verdade, na dependência total de Jesus. Você não sabe viver do novo jeito. Você não sabe fazer aquilo que lhe foi proposto. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. O Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas. Se renda a Ele e Ele vai
transformar a sua vida. Transformar a sua vida. E depois disso, para continuar e permanecer, eu precisei de ter pessoas que me ajudam, me sustentam em oração e nos aspectos emocionais, me ouvindo, me ajudando, me direcionando quando necessário, me exortando quando necessário, compartilhando as minhas tentações, os meus pensamentos, porque eles podem me levar ao pecado. E quando nós compartilhamos tentações, nós evitamos a consumação de pecados, que sim, alguns só de pensar já são, né? Outros são alimentados até que eles sejam cometidos. Então tenha pessoas, ou uma pessoa, às vezes você não vai ter um monte, mas você tem uma pessoa. Tenha um confidente, tenha um discipulador na sua vida, né? Tenha amigos, que às vezes não vão ser discipuladores, mas são pessoas que vão te ajudar a tomar um sorvete da risada, que vão te contar piadas, que tem senso de humor, sabe, que vão estar com você. E a presença deles já te dá alegria e prazer porque você os ama. Não ande sozinho. Para viver uma mudança, você precisa de pessoas ao seu derredor. E por último, estranhamente, para finalizar aqui, tem outras coisas que eu posso dizer, depois eu posso vir aqui e trazer mais profundidade, mais didática aqui para vocês, mas algo que eu acho muito importante. Cuide de alguém. Cuide de alguém. Quando nós lideramos, influenciamos uma pessoa, ela vai revelar coisas do nosso coração, pensamentos, dificuldades que muitas vezes nós temos e não entendemos que temos. E aí nós vemos na outra pessoa. E quando nós estamos com o coração quebrantado, nós conseguimos reconhecer que aquilo que está no outro está em nós. Aquilo que eu não gosto no outro está em mim. Então cuide de alguém. E porque cuidar de alguém libera dopamina em você. Ocitocina. Ore por alguém. Interceda por alguém. Ajude alguém com aquilo que você tem. Isso nos transforma. Mais do que aprender falando ou qualquer outra coisa, a gente aprende ensinando. Então cuide de alguém. Ajude alguém a mudar. E com certeza você vai aprender a ter muitas ferramentas para viver uma transformação. Eu não sei por que eu gravei esse vídeo, mas eu espero que ele te abençoe, eu espero que ele fale com você, eu espero que ele te traga respostas que talvez você esteja procurando no Senhor, que ele te capacite e governe a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, para abençoar a sua vida e para que você viva esse processo de mudança em profundidade. Pai querido, louvado seja o teu nome, bendito és o Senhor. Nós clamamos, ó Pai, nesse instante, pela vida de cada pessoa que talvez chegou aqui de forma tão aleatória nesse vídeo. Mas, Pai, eu peço que de uma forma profunda o Teu Espírito Santo sopre e, ó Deus, encha essa pessoa da presença do Teu Espírito Santo. Pai, sustenta-nos no nosso processo de mudança e transformação até que nós sejamos a imagem do Filho. Nos leva para esse lugar, Pai, esse é o desejo do nosso coração. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Abba. Vem sobre nós. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Pai. Nós precisamos de Ti. E nós reconhecemos nisso. Ajuda-nos, Deus, a viver tudo o que nós precisamos a viver. Até que nós sejamos a imagem e semelhança do Senhor. Até que nós sejamos confundidos. Santifica-nos, Pai, purifica-nos, renova nossa mente nesse dia. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és santo, tu és Deus. Aleluia, Jesus. Nós oramos no teu nome. Amém. Deus abençoe você. Tamo junto. Tchau, tchau.